Agora recebendo o deputado estadual do PSD, Napoleão Bernardes, para a gente falar sobre os trabalhos em 2024 na Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia a toda a gente amiga que acompanha aqui a boa programação da Itaberá. É sempre bom estar aqui ao lado da comunidade, da gente amiga. E hoje, inclusive, estou bem acompanhado. Ao meu lado aqui a minha filhota, Manuela. Ela veio hoje participar aqui da entrevista comigo. E é uma situação diferente e super gostosa, né, deputado? Essa é a fase mais gostosa da vida. Manu está com 7 anos, está de férias na escola. A oportunidade de trabalhar com o papai, né, Jorge? É verdade, né? E é interessante. Até vou botar uma imagem aqui para o pessoal ver. Tudo bem, mano? Sim. Vai puxar o papai? Será, hein? Vai ser locutora de rádio? Quem sabe, né, Manu? Deputado, vamos lá. Como é que o senhor resume o ano de 2024, um importante ano de grandes desafios também, né, na Assembleia Legislativa? Jorge, foi um ano muito importante. Nós lideramos causas relevantes e que deram efeito prático para a vida das pessoas. O verão está chegando, muitas pessoas vão para o litoral e nós tratamos aqui no balanço do ano passado, por exemplo, daquela nossa luta, daquela nossa cobrança em relação, por exemplo, ao ferryboat entre Itajaí e Navegantes, que se recusava a aceitar qualquer pagamento que não fosse em dinheiro vivo. Isso gerava todo um constrangimento, era um tormento, uma grande novela. Ninguém acreditava que aquela luta fosse ser possível. E agora é uma realidade. Esses dias, inclusive, o Waze me indicou, era muito trânsito, e o Waze me indicou passar pelo ferryboat. Abri a janela e estava lá a maquininha aceitando Pix. Então mostra que a luta, né, por mais difícil que possa aparentar, ela vale a pena, o resultado acontece. Então nós colocamos o dedo na ferida, era um tema que ninguém tocava, a gente cobrou firmemente a melhoria na qualidade dos serviços e o mais emblemático era aquilo, uma empresa que presta um serviço público, de utilidade pública, se recusar a aceitar qualquer outro pagamento que não seja em dinheiro vivo, constrangendo os clientes. Tinha barraco, tinha briga, tinha tanta e tanta confusão e agora essa é uma página virada, estão lá aceitando Pix, por exemplo. Uma outra campanha que nós idealizamos esse ano, e tratamos aqui na Itaberá com você, com toda a programação aqui da nossa comunidade, foi em relação à ideia de que Santa Catarina, SC não pode parar. E a gente defendia a ideia da BR-102 já. E o primeiro passo foi dado com as ordens de serviço para os projetos de engenharia que vão fazer, né, em médio prazo, em longo prazo, mas vai acontecer o corredor litorâneo, o corredor que vai fazer a ligação, o contorno viário, uma via paralela à BR-101 entre a região de Joinville e o contorno viário da Grande Florianópolis. Então toda essa região que hoje está argolada, está totalmente colapsada, totalmente congestionada, um horror, ninguém mais sabe que horas sai, que horas chega, sem controle nenhum. Então essa região ali de Barra Velha, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, todo esse perrengue que todo mundo passa, né, com certeza agora vai ter uma solução definitiva, que vai ser a via paralela, a via Verde-Mar. Esse é vamos saber dos projetos em pouco tempo, mas é uma obra demorada, né, deputado? Essa é uma realidade importante. O que é possível fazer? Porque a gente já vai ter o verão, eu me lembro, imagino que o senhor ficou sabendo também, a gente teve o último feriadão do dia 15 de novembro, que foi um caos geral, né? Parou tudo. Simplesmente não tinha mais como andar nesse trajeto aí, Barra Velha, até Florianópolis, na BR-101. E vem o verão. E a gente sabe que está todo mundo ávido para ir para o litoral, e ali é o grande acesso ao litoral, né? O que é possível fazer, se é que é possível fazer alguma coisa, para tentar amenizar essa situação, né, em curto tempo? Esse ponto é importante, Jorge. A via paralela, a BR-102, nessa via paralela, esse contorno viário em relação à BR-101, essa é uma obra de médio e longo prazo. Exato. Mas as ações têm que ser urgentes. E agora está na reta final uma repactuação do contrato da Arteris, que é a atual concessionária que administra a BR-101. E aí tem uma força-tarefa da Fiesc, que é a bancada federal catarinense. Então, uma série de medidas paliativas que vão ser tomadas no curto e médio prazo, agora pela própria concessionária, a Arteris, sejam com terceiras faixas, terceiras pistas, elevados. Enfim, há uma série de ações de engenharia de curto e médio prazo que vão ser feitas pela Arteris nessa repactuação do contrato. Isso está
na boca do gol, está no forno, né? E muito em breve nós vamos ter essa solução concreta e definitiva para o curto e médio prazo, via repactuação do contrato da Arteris, para medidas na atual BR-101, enquanto, em paralelo, se executam os projetos de engenharia da BR-102. Ou seja, é uma solução que está dada, né? Agora é o prazo a ser cumprido e, claro, e a nossa cobrança continua em relação a esse tema. A gente vai colocar o dedo na ferida com certeza até que essa solução definitiva aconteça para todos os catarinenses. Só para ter uma ideia, Jorge, o drama que isso é, né? São vidas perdidas, né? São dramas humanos, ninguém mais sabe, né? Enfim, a previsão de quando vai chegar, é uma confusão danada. E o drama econômico disso é gigante também para o Estado. Há uma estimativa que cerca de R$1 bilhão são perdidos por ano em Santa Catarina, entre perda de produtividade, né, e custos adicionais que são gerados pelo caos da BR-101. E a dificuldade de se chegar com mercadorias. Por exemplo, a gente tem pelo menos 4 grandes portos aí nesse trajeto, né? Itajaí, Navegantes, São Francisco, Itapoá. Então são muitos caminhões, é muita mercadoria. Circula a economia do estado toda por ali, né? A principal artéria do desenvolvimento de Santa Catarina é justamente a BR-101, nessa interligação com os nossos portos. São os portos catarinenses que também são um pilar importante para alavancar o nosso desenvolvimento. É um diferencial competitivo de Santa Catarina. Proporcionalmente falando, nós somos o estado do país com o maior número de portos, e a BR-101 é que faz essa interligação, essa interconexão entre aquilo que a gente vende para o mundo e também permitindo que as importações, né, os insumos, as matérias-primas, cheguem, enfim, ao nosso setor produtivo. Portanto, é uma virada de página que ela tem que acontecer. E em paralelo a isso, um outro tema que se avizinha e também passa a ser importante, também tem a ver com a nossa região, é em relação ao Porto de Itajaí. Tem havido aí a notícia da ideia da federalização do Porto de Itajaí, o que é um crime ou uma barbaridade com Santa Catarina. O Porto de Itajaí tem uma identidade com a própria cidade. O Porto de Itajaí é sinônimo de Itajaí, Itajaí é sinônimo do Porto. Que barbaridade é essa ideia de federalizar o Porto de Itajaí? É só abrir os jornais e ver as notícias. As empresas estatais federais, as estatais federais, todas deficitárias, prejuízos bilionários. O governo federal não dá conta nem de administrar suas próprias empresas, vai querer se aventurar a administrar o Porto de Itajaí. Isso é uma vergonha e um crime contra Santa Catarina. É algo que é inaceitável e a gente vai se mobilizar totalmente contra isso. Essa ideia descabida da federalização do Porto de Itajaí. Cada um no seu quadrado. O governo federal, como eu disse, já não está dando conta de administrar suas empresas, todas aí com prejuízos bilionários, prejuízos recordes, e aí o governo federal vai querer federalizar o Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí tem uma questão de identidade, tem uma questão de história, tem uma questão de respeito com a cidade, além do que é um ativo estratégico para o desenvolvimento de Santa Catarina como um todo. Então a sua administração tem que ser local, com responsabilidade, né, buscando diferencial estratégico. Até porque é o que se lê também, a ideia é que o Porto de Santos administre o Porto de Itajaí. Então, é inadmissível, né, compreender, né, que concorrentes se administrem. Onde é que vai ficar o filé mignon? Obviamente vai ficar com o principal, que é o Porto de Santos. O que é periférico é que vem para cá. Então, isso não dá para aceitar e a gente vai se debelar contra essa tese que é completamente descabida. Deputado, avanços na melhoria do combate às cheias aqui na região. O senhor tem batido muito nessa tecla, cobrado muito do governo do estado por mais recursos, né, para a defesa civil, para que a gente evolua nesse sentido. O que o senhor pode destacar de avanços conseguidos nesse ano, que é uma projeção boa para o ano que vem, né? Pelo menos que o estado divulga. Olha, Jorge, nesse ponto a gente, até aqui, né, tem que fazer o reconhecimento. Cobramos muito, fomos muito duros e enfáticos nessa cobrança. Afinal, o Vale do Itajaí, onde a gente vive, são 1 milhão de pessoas, é a maior população de Santa Catarina, é a maior economia do estado e nós dependemos para a nossa proteção, para a nossa segurança do sistema de contenção de cheias, principalmente do sistema de barragens. Não dá para a gente ficar à mercê do tempo, à mercê da sorte e ficar contando com a sorte. Então, enfim, não dá para dar chance para o azar. Então, nesse contexto, né, houve o início das ações de manutenção e recuperação e reformas e melhorias dos sistemas de barragens. A barragem de Ituporanga, por exemplo, 50 anos, sem nenhuma manutenção, nunca. E essa iniciou. A própria barragem de José Boatê, após aquela novela, questão indígena, ação judicial, também entrou em curso. Então o sistema de contenção de cheias está sendo
trabalhado no quesito manutenção, no sentido melhorias, e com certeza isso vai trazer mais segurança para todos nós aqui do Vale do Itajaí. Ações esperadas há muito tempo, que agora começam a sair do papel. A nossa cobrança foi firme lá atrás, mas aí também é preciso fazer o reconhecimento e, claro, a partir daqui, o acompanhamento dessas ações. Voltamos para a infraestrutura, falamos da BR-101, mas não podemos esquecer das rodovias estaduais também, que houve um debate muito grande na Assembleia Legislativa nesse ano também, pela falta de manutenção, falta de avanços. E nós temos aqui, né, deputado, o sonhado prolongamento da 108, que patina e não sai do lugar. Jorge, nesse tema, nós na Assembleia conseguimos 2 avanços importantes. Primeiro, na reforma administrativa do governo do Estado, a gente autorizou a separação das secretarias. Antes tinha uma secretaria grande de infraestrutura que cuidava de tudo. E quem cuida de tudo acaba não cuidando de nada. Então cuidava de rodovia, portos, aeroportos e não dava conta de nada. Então hoje tem uma secretaria específica para portos e aeroportos, que antes eram apenas gerências, ou seja, uma estrutura pequena para algo tão importante e tão estratégico para Santa Catarina. E Santa Catarina tem passado por uma verdadeira revolução na questão dos aeroportos. Isso tem sido muito positivo para o desenvolvimento do Estado. Isso tem avançado bastante. Porque nós criamos, então, autorizamos a criação da Secretaria de Portos e Aeroportos. Com isso, a Secretaria de Infraestrutura passou a cuidar só de rodovia. E aí consegue dar melhor conta do recado. Isso foi uma ação importante. A segunda ação importante que a Assembleia Legislativa fez foi autorizar a captação de 1 bilhão e 700 milhões de reais, 1 bilhão e 700 milhões de reais para investimento na manutenção das estradas, das SCs, que estavam no estado caótico. Quando começou o ano passado, por exemplo, o primeiro ano do governo, 70% das rodovias catarinenses eram consideradas ruins ou péssimas. Ou seja, isso é um atraso de vida, um perrengue para todo mundo, para a vida pessoal e, claro, para a própria economia do Estado. Então começou o programa Estrada Boa, que é essa manutenção das rodovias. E muita coisa boa tem acontecido, mas tem coisa que ainda está no caminho. Um exemplo muito emblemático que eu sempre dou, aqui entre Dr. Pedrinho e Benedito Novo, tem um trecho da rodovia, da SC, que está interditado há 2 anos. Caiu uma barreira e o trecho está interditado há 2 anos. Aqui entre Benedito Novo e Dr. Pedrinho. Que poderia ser uma via alternativa à BR-470, poderia ser um escape para muita gente. Está uma rodovia lá, parada literalmente há 2 anos, passando por um caminho alternativo que é um perigo, sem iluminação, precipício de um lado, precipício de outro, um caos. Não sei como não aconteceu, mais tragédia ainda. Então, por um lado, a gente deu as condições para o governo, como a Assembleia Legislativa, para que as ações acontecessem, e agora a gente também tem cobrado a contrapartida. Então, tem coisas boas acontecendo, tem melhorias sendo feitas, mas tem situações como essa que ainda estão paradas. E a S68, de fato, aqui em Blumenau, a continuidade da Via Expressa é uma grande novela, e a nossa meta no início do ano que vem é, ao lado do prefeito eleito, prefeito Egídio, né, ouvindo a prefeitura sobre as suas prioridades, trabalhar também efetivamente nesse tema para que essa obra possa ter continuidade e a coisa possa vir de fato a acontecer. A prefeitura tinha uma tese de priorizar... investir na Pedro Zimmermann. Né? Eu ia perguntar para o senhor, né, na visão do senhor, né, seria melhor o Estado concluir esse trabalho da SC108 ou investir nesse projeto apresentado pela prefeitura, que é também uma solução para aquele gargalo lá. O projeto da Pedro Zimmermann, inclusive, começou na minha gestão. O projeto de engenharia foi feito na nossa gestão, foi um financiamento internacional do BID. E a ideia é que a Pedro Zimmermann fosse uma, entre aspas, rua, uma avenida, né? Uma via urbana. Ela nasceu para isso e deveria ser assim. Então essa é a ideia da nossa reurbanização, né, com ampliação da capacidade de tráfego, né, com mais capacidade da conta do recado, é uma das vias mais movimentadas de Blumenau e de Santa Catarina hoje, inclusive. Então esse é um projeto importante. E, por outro lado, a ideia é que a via urbana, a avenida, seja Pedro Zimmermann, e a paralela, que é 68, seja estrada, seja rodovia, né, por onde passe esse tráfego pesado. Então, a visão original é que uma não fosse excludente em relação à outra. Então, a ideia não é uma ou outra, né? As duas têm que ser priorizadas. Então, e obra também que começou, né, não pode simplesmente ser ignorada, senão é dinheiro público jogado no lixo. Então, a minha tese, e é isso que eu vou apresentar ao deputado Egídio, né, o nosso próximo prefeito, para que a prefeitura, né, enfim, avalie, e a gente, se a prefeitura topar, né, seja um parceiro nessa defesa. Afinal, eu sempre digo, né, Jorge, o deputado é um advogado de defesa. Exatamente. A gente defende teses, né?
E a gente tem que defender a tese que o município acredita, e quem representa o município é o prefeito. Então isso passa pela liderança do prefeito. Eu vou estar lá ao lado do prefeito Egídio, cobrando aquilo que o município entender que é o melhor. Eu entendo que a S68 ela tem que continuar até o ponto em que ela seja funcional, ou seja, né, se o problema é grande, a gente tem que fatiar. Então lá são 15 quilômetros. Né, mas a partir dos primeiros 4 ou 5, fazendo um cruzamento, né, enfim, fazendo a interseção, ela já se torna funcional. Então vamos tentar, né, completar esse primeiro trecho, abre, torna ela funcional, ela começa a funcionar, e aí, em conjunto com a prefeitura, vamos, em conjunto, buscar os recursos para as duas ações, porque afinal Blumenau é grande, a região norte se desenvolve muito, a região está completamente congestionada, então a gente não precisa se apequenar e pensar uma ou outra. Vamos lutar pelas duas. E esse pode-se dizer que é um dos grandes desafios do mandato do ano que vem? Talvez seja o principal desafio, dada avançar nessas obras. Exato. Né? Que são tão importantes. O senhor foi entusiasta da universidade gratuita, né, deputado? Como é que o senhor vê a aplicação desse programa e umas mudanças agora sugeridas também? Como é um programa grande, é natural que, né, enfim, no decorrer do tempo, os ajustes vão sendo feitos. Então, são ideias de ajustes pontuais. Eu percorri Santa Catarina, fui às 14 universidades comunitárias do estado, fizemos uma cruzada por Santa Catarina defendendo essa tese, porque é muito triste, Jorge, né, um jovem, um adolescente, enfim, independente da idade, né, muita gente passou com o tempo a escolher a sua profissão, a sua faculdade, de acordo com aquilo que o bolso podia pagar, e não de acordo com o seu talento, com o seu dom, com a sua vocação. E uma coisa que eu acho muito triste é alguém não poder ter o direito a sonhar. Que tristeza não poder sonhar com o seu futuro, com a sua profissão, com a sua carreira. A gente tem que ter a liberdade de sonhar, poder sonhar livremente. Mas o bolso era um empecilho, a mensalidade cara era um empecilho. Então muita gente já condicionava sua mente àquilo. Nem sonhava mais, nem imaginava que pudesse ser algo diferente daquilo que a realidade lhe impunha. E a universidade gratuita ela vem a tirar essa barreira, para as pessoas poderem voltar a escolher as suas carreiras, as suas profissões, através das suas faculdades, de acordo com o seu talento, com o seu dom, com a sua vocação. E hoje, em todo o estado de Santa Catarina e aqui em Blumenau, para pegar a nossa região mais próxima, Blumenau tem a FURB, Brusque tem a Unifeb, Itajaí tem a Univale, Rio do Sul tem a Unidave, só para dar exemplos bem próximos. Todas essas com cursos de excelência e que hoje 60%, talvez 70% dos alunos já estejam contemplados na universidade gratuita. Ou seja, muita gente estudando 100% gratuitamente. Claro, tem uma lista, né? Óbvio, né? Quando o cobertor é curto, né? Tem que priorizar. Então, aqueles que menos podem, né? Recebem primeiro. Então, vai de acordo com essa tabela. Mas hoje, muita gente está recebendo, já está estudando gratuitamente e pode escolher o seu sonho de acordo realmente com o seu dom e sua vocação. É um dos meus orgulhos. Que bom, isso é muito importante. É o desenvolvimento de toda uma região, né, de todo um estado. E uma dica, Jorge, aproveitar, né, a sua audiência, tem muitos avós, tios, pais que ouvem a programação, muitos jovens também. Olha a dica importante, que no nosso tempo, meu, seu, a gente não tinha essa chance. Quem estuda hoje numa escola estadual tem que ficar atento a uma grande oportunidade. Porque nas escolas estaduais agora, além do ensino médio, que é o antigo segundo grau, o ensino médio tem 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Dá para fazer, em paralelo, um curso técnico na sua própria escola. Né? Tem várias opções de cursos técnicos que estão sendo oferecidos nas escolas estaduais e é uma oportunidade de ouro. Porque daí, quando o aluno se formar no chamado terceirão, ele pode ter, além do diploma do ensino médio, 1 ou até 2 diplomas também de ensino técnico. Eu, se pudesse fazer a minha carreira do zero, né, e houvesse essa oportunidade, eu não teria dúvida. Eu faria o meu ensino médio, mais os cursos técnicos que eu pudesse, porque isso é um passaporte mais direto para o mercado de trabalho. E aí dá para escolher a faculdade até com mais calma, né, também de acordo já conhecendo uma profissão, já tendo também o seu dinheirinho, né, para se manter, para se sustentar. Então, olha, essa é uma oportunidade de ouro. Chama-se Catarinense Técnico, CATEC, é uma oportunidade que vale muito a pena prestar atenção agora nesse período de matrículas. Deputado, e nós vamos receber em casa os documentos do Estado agora, né? Documento do veículo, carteira de motorista, não precisa mais se deslocar? Avançamos nesse sentido? Essa é a tese, é isso que eu tenho defendido. Jorge, nos dias de hoje, Santa Catarina é um estado tecnológico, Santa Catarina é um berço da tecnologia, Santa Catarina é um berço da inovação, e aí não faz sentido
né, alguém fisicamente ter que ir numa repartição pública para requerer um documento. E aí, dias depois, voltar para a repartição pública buscar o documento. E aí tem gente que por isso perde um dia de trabalho, perde dia de aula. Tem gente que vem de outros municípios, alguns até de outros estados, para fazer esse retrabalho. Então a gente apresentou um projeto de lei autorizando, né, que o Estado envie os seus documentos. Isso vale para documentos, para certidões, para declarações, e que isso seja enviado para a casa da pessoa. É o lógico, né? Nos tempos atuais, a gente tem que pensar na praticidade, na simplificação, tirar a burocracia, facilitar a vida das pessoas. E esse projeto passou pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, está avançando. Eu acho que ao longo do início do ano que vem, ele tem grande chance de se tornar lei, e aí com certeza vai ser mais uma lei nossa para facilitar a vida das pessoas. Tomara, né? A gente fica na torcida. Outros destaques que o senhor queira apresentar? Eu sempre relembro, né? Ainda foram conquistas do ano passado, mas estão vigentes a partir desse ano, então é importante externar. Né? Chega o início do ano, veio o IPVA, é inevitável, o imposto do veículo, o imposto do carro, da moto, e o IPVA às vezes dava susto nas pessoas. Em 2021, Jorge, a inflação no Brasil foi alta, foi cara, foi 10%. E o IPVA aumentou 33%, o triplo da inflação, 3 vezes a inflação. Ou seja, algo inaceitável o imposto aumentar 3 vezes a inflação, é um crime. E nós conseguimos colocar uma trava, um limitador na cobrança do IPVA. É lei nossa e já está valendo e está em vigor. Então, nunca mais em Santa Catarina o IPVA vai custar acima da inflação. Então, no máximo, vai valer aquilo que é melhor para o contribuinte. Ou a variação da tabela FIPE, que é o jeito normal, né, de variar o IPVA. Mas se isso passar a inflação, aplica a trava. Né, e aí aplica o limitador da inflação. Isso é uma conquista. E a outra que eu sempre relembro, porque valeu a partir desse ano, foi que nós evitamos com uma ação legislativa nossa um aumento de 41% no imposto dos produtos da cesta básica. O arroz, o feijão, a carne, o ovo, o leite, enfim, esses itens aí da cesta básica, café, mel, eles podiam ter aumentado 41% no dia 1º de janeiro desse ano. Nossa, já está complicado, né, deputado? Imagina. E aí foi uma ação legislativa nossa, eu liderei lá na Assembleia Legislativa esse tema, e a gente conseguiu fazer a prorrogação desse benefício fiscal da cesta básica. Então a gente garantiu, né, que não houvesse esse aumento de 41% de aumento nos produtos da cesta básica. Foi uma grande vitória para Santa Catarina e para os catarinenses. Sem dúvida, né? Deputado, além dessa questão de infraestrutura, avanços aqui na continuidade, né, da nova obra da SC 108, quem sabe avançar ali na revitalização da Pedro Zimmermann, o que mais o senhor tem como prioridade para 2025? Eu sempre tenho lutado por recursos para Blumenau, para a região. Eu tenho me colocado ao lado dos municípios, já conversando inclusive com os novos eleitos. Tenho muitas vezes conversado com o prefeito Egídio, com a sua equipe de governo. Estou ao lado do prefeito, do município, da cidade para lutar por Blumenau. Como eu digo, né, já repeti aqui, a gente tem que ser um embaixador das causas da cidade. Já tive com o prefeito de Gaspar, Paulo Queires, o prefeito de Pomerode, Rafael Hampton, assim por toda a região. Então a gente está ao lado dos municípios, defendendo a bandeira dos municípios, aquilo que for importante, né, para o desenvolvimento das nossas cidades. A gente vai estar ao lado, né, e claro, da minha parte pessoal, nas minhas emendas, trazendo prioritariamente recursos para Blumenau e para o Vale, para Blumenau e para a nossa região. Então a gente vai ter muita entrega também ao longo do ano que vem. Eu estou muito feliz, satisfeito e realizado em relação a isso. Deputado, obrigado pela participação do senhor, né? Um feliz 2025, um ótimo Natal, uma virada de ano espetacular. Jorge, querido, muito bom lhe rever, obrigado pela gentileza da oportunidade, um abraço a toda a gente amiga que está acompanhando a boa programação de Itaberá, e a gente volta a se encontrar com certeza ao longo do próximo ano, e quiçá com notícias positivas para Blumenau. Desejar um Feliz Natal para todos, toda a felicidade, um ano maravilhoso. Deixar um beijo aqui para minha filhota Manuela, que é o amor da minha vida e está aqui do meu lado trabalhando com o papai hoje, né, Manu? Que bacana. Papai Noel já chegou, Manu? Vai chegar logo? E o que vai trazer? Vai trazer uma boneca. Ah, olha só, que bacana, né? Obrigado, deputado. Obrigado, Jorge. Um ótimo dia para você, para todos, um bom final de ano e um Feliz Natal. Obrigado pelo carinho e pela amizade. Deputado Napoleão Bernardes, do PSD, conversando com a gente.